No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a essa edição do Verbo Online. Você vai acompanhar comigo os principais fatos de nossas igrejas e ministério que viraram notícia em nosso portal. Se prepare, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. A gente começa pelo sul do país, onde o amor foi celebrado com muita elegância e comunhão. Isso mesmo. A Igreja Verbo da Vida na Zona Sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, promoveu um jantar especial para casais em comemoração ao Dia dos Namorados. A noite foi marcada por decoração à luz de velas, dinâmicas divertidas, declarações de amor e uma ministração inspiradora. O encontro sinalizou uma nova fase para o Ministério de Casais naquela igreja local. E por falar em amor, os casais da Igreja Verbo da Vida em Pocinhos, aqui na Paraíba, também tiveram uma noite muito especial. Em um ambiente decorado com muito carinho e também à luz de velas, eles celebraram o amor e o casamento com um jantar muito aconchegante. A ministração do pastor Godofredo Couto teve como tema "Não se acostume com a paisagem". É um alerta para valorizar o melhor um do outro e viver uma vida a dois com qualidade. A noite abençoada e a palavra relevante resultou em casais edificados e mais fortalecidos para a vida conjugal. Agora a gente vai para Alagoas, onde a Igreja Verbo da Vida em Arapiraca realizou o primeiro culto do Domingo da Igreja Perseguida. A aluna da Escola de Missões Ingrid de Oliveira, ela ficou responsável pela mensagem e pregou sobre a realidade dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Ingrid compartilhou testemunhos impactantes e lembrou que mesmo quem não pode ir ao campo pode interceder. Foi um tempo de consciência e despertamento para a igreja local. Quer saber mais sobre o assunto? É só acessar nosso portal. Agora a gente segue para Sinop, no Mato Grosso, onde a igreja local saiu das quatro paredes e foi às ruas com a primeira edição do Verbo Run. Mais de 300 corredores participaram do evento, inspirados pelo tema de Hebreus capítulo 12, versículo 1, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. A corrida uniu qualidade de vida, fé e comunhão. Foi uma ação prática de amor ao próximo e de impacto social. Além dos atletas, mais de 150 pessoas estiveram presentes, prestigiando o evento. A gente encerra nosso giro lá de Vitória da Conquista, na Bahia. É que a igreja daquela cidade mostrou mais uma vez que o amor de Deus pode ser demonstrado com ações concretas. Por conta disso, a Secretaria de Missões Local promoveu a segunda edição da campanha Doe Sangue, Seja Solidário. Além dos membros da igreja, muitos amigos e familiares também participaram dessa corrente de solidariedade. Juntos, mostraram o quanto a igreja local está viva e comprometida em amar o próximo. No programa de hoje, a gente conversa com Isaac Guimarães. Ele integra a coordenação de jovens aqui do Ministério Verbo da Vida e também o Departamento de Comunicação. Olá, Isaac, seja bem-vindo ao Verbo Online. Muito obrigado, Geneseuda, por esse convite maravilhoso de estar aqui no Verbo Online. Isaac, interessante, você veio de Marabá para cá, não é? Você é bem jovem, você tem 21 anos, não é isso? E mesmo sendo muito jovem, você já é ministro licenciado, Verbo da Vida, você é professor do Rema, não é? E também tem uma presença muito marcante representando os jovens do nosso ministério. Primeiro, o que motivou você vir para cá e como você se preparou, se você esperava que você ia abraçar tantas atividades, tantas responsabilidades, houve um preparo para isso? Então, a gente precisa entender, né, que meus pais, eles são pastores do Verbo da Vida. Sim. Junto com minha família, a gente tem desempenhado esse papel há alguns anos já. Meus pais, eles pastoreavam a igreja de Patos, aqui na Paraíba, e fazem alguns anos já que
nós fomos enviados para lá. Nesse período eu ainda morava com eles. E quando nós fomos para Marabá, imagina, trocar o cuscuz pelo açaí. Foi uma experiência muito boa. A gente morou na igreja por um período, muito diferente, assim, um choque cultural gigantesco. Você ter contato direto com povos indígenas, que lá chama TI Mãe Maria, né? Uma região onde tem muitos povos indígenas. É uma cultura extremamente diferente. E falando no açaí, só um parênteses, não é o açaí que se consome aqui. Açaí diferente, é isso aí. Com leitinho, chama com isso, açaí com in natura, aquilo. In natura, isso aí. É diferentão, né? Isso aí, o pessoal diz que tem gosto de terra, mas é muito bom, eu gosto desse açaí, ele é mais forte, ele dá uma consistência mais natural. Mas nessa jornada, né, de ir para Marabá, se aculturar, meus pais abriram o Verbo da Vida lá, junto com o Rema também, e foi lá onde eu me encontrei, né? Antes de me encontrar, eu tava perdido. Eu costumo dizer, né, que eu tava dentro da igreja mais distante de Deus. Quando as pessoas me levam, às vezes, para algum lugar e pedem como numa oportunidade como essa, Isaac, conta teu testemunho. Eu digo, rapaz, eu sou um ex-nada, porque eu nunca fui numa festa, eu nunca bebi, eu nunca fumei, mas eu acabei tendo que encontrar Jesus, porque a salvação é individual e eu não sou salvo pelo que eu faço, mas eu sou salvo pelo que ele fez na cruz. Então não existe legalismo, porque eu nunca pequei. Não, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, né, carecem da glória de Deus. Então necessitamos do sacrifício de Jesus para nos salvar, e dentro desse processo aí, eu acabei por volta dos meus 15, 16 anos tendo um encontro genuíno com Jesus. Eu gosto daquele verso, né, que Jó diz, né, que ele ouvia de ouvir falar, mas agora os olhos dele veem, né, ele consegue contemplar. Então eu tava buscando a Deus não porque meu pai, não porque minha mãe pedia, não porque eu tinha que dar aula no Rema Kids, como eu já dava aula com essa idade, mas eu tava buscando a Deus por uma necessidade. Eu reconhecia que Sim. ele poderia me prover, ele poderia estar comigo, eu necessitava dessa presença. Então nesse intervalo aí eu acabei tendo esse encontro genuíno com Jesus. Então foi aí que começou, e daí eu acredito, né, o apóstolo nunca chegou a dizer pra mim, mas foi numa das idas dele pra Marabá que ele acabou conversando com os meus pais, falando comigo. Eu não me lembro ainda muito dos detalhes, porque quando ele foi pra lá, foi nas vésperas da formatura do Rema. Então eu, como sirvo na área de comunicação, tava cheio de coisa pra fazer. Então o que ele falou, deixou de falar, eu não me lembro muito bem, mas eu só sei que ele disse: eu queria que você fosse pra Campina, passar um tempo lá, e desse tempo eu tô aqui há 2 anos e 3 meses. Há 2 anos e 3 meses. Eu lembro, a gente conversou há 3 anos e um pouquinho. O Verbo Online ainda era apenas áudio. E nós gravamos um programa dia 22 de julho de 2022. Que coisa. Era um Isaac ainda bem mais jovem. E foi uma conversa muito boa na época. E eu lembro que quem conhece esse rapaz aqui nos bastidores, quem conhece ele através dos nossos vídeos e até em outros eventos, sabe o quanto ele é brincalhão, mas também o quanto ele é maduro para as coisas do Senhor. E eu lembro, Isaac, que nessa ocasião eu fiquei assim muito impressionada. Eu entrevistei você e Jonatas, né? 2 questões diferentes. Jonatas, a questão do humor, e você a questão do evangelismo, que estava assim, entrando, pegando fogo no seu coração, né? E eu lembro que eu percebi esse chamado muito forte para as coisas do Senhor. Ainda não se sabia como seria, mas já sinalizava assim, seu coração já ardia por isso, né? Esse seu contato daquele adolescente ainda, pós-adolescente, já um jovem, né? Um aborrecente. Aborrecente. Esse contato, o amor pelo evangelismo permanece? Permanece. Essa é a minha principal marca. Não tem como eu conhecer Jesus e não querer fazê-lo conhecido. Hoje eu tenho a oportunidade de liderar o avanço, né? Que é essa visão de propagar que Jesus é a resposta. Se você já viu um coletinho amarelo, essa aí é uma visão que está no nosso coração como jovens, o Verbo da Vida aqui da sede. E assim, é o que está no nosso DNA, né? A gente sabe, a essência do nosso ministério é um ministério missionário. Se não fosse essa causa arder nos corações de Pastor Bud e Mama Jen, eles não teriam vindo para o Brasil. Então a gente precisa ter consciência disso. Jesus, ele, quando finaliza seu ministério aqui na terra,
A Bíblia traz o termo da grande comissão, ele apresenta essa grande comissão. E eu gosto de pensar que a grande comissão, ela não é uma mera sugestão, mas ela é um mandamento a ser obedecido, não é a ser considerado, é para ser obedecido. Vai, pregue o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15 fala sobre isso, Mateus também nos seus últimos capítulos. Então é necessário, como cristãos, entender: se essa verdade me libertou, ela precisa libertar os outros também, senão eu vou ser muito egoísta, ficar com essa dádiva maravilhosa da salvação só para mim. Não é só para mim, até porque Timóteo fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então precisamos orar, né? Deus, eis-me aqui para cumprir tua vontade, teu querer, seja evangelizando, seja fazendo missões, mas cumprindo o ID. Falar em cumprir o ID, eu acredito que comunicar no departamento de comunicação, né, na nossa coordenação, a gente acaba também sendo... nós somos um veículo também de propagação do evangelho, né? Porque antes nós chegamos primeiro, a notícia chega primeiro, o vídeo chega primeiro, depois chegam os missionários, depois chegam as igrejas, tal. Você integra o departamento de comunicação, você integra a equipe do audiovisual. E como é que você enxerga as mídias digitais hoje, os formatos, as plataformas de divulgação, de veiculação de conteúdo nas mais diversas plataformas, e como isso se alinha com o que nós fazemos para cumprir o nosso objetivo de alcançar as nações com a palavra da fé? Então, na minha apresentação, a senhora falou, né, da professor do Rema, licenciado, e serve nisso, serve naquilo, prega nisso, prega naquilo, mas o meu ministério começou por trás das câmeras. Sim. Eu tenho consciência disso. Eu me lembro muito da história de Davi, que ele estava por trás das malhadas, servindo a Deus, buscando a Deus, se entregando a Deus. E não é que porque eu saí de detrás das câmeras para, em alguns momentos, estar como estou agora, em frente às câmeras, meu ministério por trás das câmeras acabou. Não, eu entendo que tem coisas ainda para serem feitas, principalmente servindo a Deus nessa visão. Então eu acredito que hoje, em meio a tanta coisa que a senhora até comentou, né, de pregar a palavra, de influenciar jovens, eu tenho convicção que eu já fiz mais para Deus em coisas que as pessoas não viram do que no que as pessoas estão vendo agora, né? Nesses frutos recentes, né? De poucos anos aí servindo a Deus. Mas eu entendo que a gente precisa comunicar, passar a visão, apresentar o que estamos fazendo, porque é muito relevante o nosso trabalho. Sim. No ano passado eu tive a oportunidade de ir para Angola. Fui com o apóstolo Guto, Suelen, Luísa, Manuel Dias, Tiago Garcia. E sabe, a gente lá... eu disse, meu Deus, todo ano vocês vêm e ninguém nunca filmou isso aqui. É impressionante o trabalho de passar a visão. E foram dias lá que a gente teve reunião todo dia e cultos. É fantástico, né? É muita coisa, uma agenda extremamente ativa. E se não tivesse ninguém para tirar foto como Luísa tava, se não tivesse ninguém para fazer vídeo como eu tava lá, então a gente entende essa importância, até porque eu tava vendo direitinho, o nosso ministério ele é bem tecnológico e bem visual há muitos anos atrás. Sim. O portal é algo antigo já, você vê vídeos sendo feitos, sei lá, de 2008, 2009. Jen é a nossa primeira comunicadora, né? Isso aí. Ela já veio tirando fotos, registrando tudo, né? Então... eu recentemente tive a oportunidade de ler a biografia. Olha só, Sim. Não tinha lido ainda a biografia. Desculpa aí, pastor Perilo. Mas eu não tinha lido a biografia, assim, de parar, de ler, de ver o que estava sendo feito. Cada capítulo é uma fase da vida deles, principalmente de pastor Bud, né, que é o foco da biografia, que ele estava lá e no Alabama, e depois o Rema, e depois vim pro Brasil, e rodar o Brasil inteiro para chegar em Campina. Então você vê tudo isso, é um trabalho de comunicação, não era com câmera. Não era em Full HD, não era em 4K, mas era um trabalho já de estar sendo relatado, estar sendo documentado, para hoje essas fotos, esses materiais, esses registros poderem ser visualizados, né, por essa geração. Um fato importante é que essa geração não conhece Pastor Bud. Muitas vezes não sabe quem foi. Então é nosso dever propagar esse herói da fé, né, essa visão que ele trouxe para o Brasil, e a gente faz parte. E temos muitos meios, né? Muitos meios para fazer isso acontecer, né? Isaac, sendo um jovem que lidera outros jovens, né? Qual é aquela mensagem que você, sempre que tem a oportunidade, você gosta de reforçar aqueles jovens que eles desejam seguir o Senhor?
Sabe, hoje, se você quiser saber o caminho correto para seguir, é só você ver o caminho que o mundo tá seguindo. Aí você gira 180 graus. Faz o contrário. E você faz o contrário. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Se todo mundo faz, é um indício muito importante para a gente não fazer. Nós somos caracterizados pelas nossas ações. Eu gosto de uma frase que diz assim: o que você faz fala tão alto que eu não tô conseguindo ouvir sua voz. Então as nossas ações, sabe? O evangelho não é para cristãos meia boca. Não é para cristãos que não decidem viver a integralidade das escrituras. Não existe obediência parcial. Não existe vida com Cristo parcial. Então se levantasse uma geração consciente desse propósito de seguir a Jesus de verdade, de não de vez em quando, não de vez em quando, não a metade, não quando é conveniente, não quando é legal, não quando é atrativo, não, mas independente de, eu vou estar buscando a Deus de coração, de alma, de entendimento. Jesus disse que precisamos buscar a Deus com essas características, de todo coração, de todo entendimento, com todas as nossas forças. Se um jovem que é forte, a Bíblia diz que o jovem, ele é conhecido pela sua força. Jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Olha que coisa interessante. Só que, às vezes, a mesma Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, que fala sobre a força do jovem, diz que o jovem é tolo. Porque muitas vezes a insensatez, a imprudência, a falta de esperar o tempo certo. Eclesiastes fala que tem um tempo certo para tudo. Então, em meio a uma geração que é conhecida pela geração mais ansiosa que já existiu, instantânea, mais depressiva que já existiu, a geração fast food, a geração que quer tudo de forma imediata, às vezes nós precisamos voltar ao início, voltar ao princípio de buscar as escrituras, buscar a presença. Eu tenho levado essa mensagem por onde eu vou, que cristão de verdade não existe. C.S. Lewis diz que se você quer uma religião fácil, uma religião que você vai se sentir bem, se você é cristão, você escolheu a religião errada, porque a Bíblia inteira está mostrando comportamentos que precisamos deixar de fazer e outros comportamentos que precisamos adotar para viver uma vida no padrão de Cristo. Então, para os jovens, né, eu quero estender essa mensagem para você que está ouvindo esse podcast, esse bate-papo, sabe? Viver para Deus é viver de forma integral. Não é de forma parcial, não é dando um pouquinho para Deus. Você precisa entregar tudo de si para Deus. Quando buscamos a Deus, a palavra de Deus diz que tem uma característica importante, que é um coração quebrantado e contrito. Deus quer a sua sinceridade, porque na sua sinceridade Ele vai fazer além. E quando vê o caminho do mundo, gira 180 e vai pro outro lado. Todo mundo tá indo. Sua mãe diz o quê? Você não é todo mundo. É isso aí. Muito bom, Isaac. O JPN Tour já tá consolidado, né? Isso aí. Acho que a gente já pode dizer que já tá consolidado. Segunda edição já se passou, né? Estamos chegando na terceira edição já. Versão Brasília, sucesso. Versão Porto Alegre, sucesso. Qual tem sido, Isaac, o maior desafio, né? Você como liderando esse movimento. Qual tem sido a maior alegria e também o maior desafio? Então, para nós, eu e João, né? A gente tem feito um trabalho de base, né? A gente não quer construir a cobertura do prédio, a gente quer construir a base, e essa base é mostrando a nossa essência do Ministério Verbo da Vida, que nós estamos conectados, a gente não está andando sem visão, a gente tem muito claro a nossa visão, a nossa missão é hoje. Qual é a nossa missão hoje? Levar a palavra da fé e o amor para o Brasil e as nações. E a nossa visão é algo futuro, é alcançar. Então, se eu conseguir passar para o jovem essa missão e essa visão, eu estou cumprindo o meu propósito como coordenação de jovens e adolescentes. Só que eu entendo que o passar da visão, nós temos mais de 500 igrejas espalhadas no Brasil e no mundo. E eu entendo que os pastores, eles têm feito isso de forma extraordinária. Podemos ver nas reuniões de pastores, nas nossas conferências, até nas redes sociais também, mensalmente, o crescimento das nossas igrejas. Sim. Isso é algo maravilhoso. Deus tem feito um avivamento da palavra da fé. Só que eu entendo que o pastor, ele tem muita atividade. Ele precisa coordenar a igreja, ele precisa auxiliar os departamentos, ele precisa, às vezes, pregar nos cultos, ensinar. É muita atividade que o pastor tem. Eu sei disso porque eu vejo meu pai, né, com essas atribuições, com essas atividades, né? E eu entendo que hoje, para a juventude, para os jovens, para essa geração, o desafio não é passar a visão, porque os pastores têm feito isso maravilhosamente. O objetivo da coordenação de jovens é colocar num contexto,
é colocar dentro de uma caixa que chame a atenção para os jovens, é colocar numa embalagem, que quando eu coloco na embalagem do JPN Tudo, JPN Global, um vídeo, um podcast, não importa onde for, uma camisa diferente, não importa, eu estou colocando numa embalagem que chama a atenção do jovem, que ele entende que se Jesus é a resposta, mas esse nome tá um pouco, não tá tão legível, mas é a moda é essa. Mas e o jovem se veste assim. Então a gente não pode pecar, a gente não pode perder a nossa essência, mas eu preciso estar num andar que os jovens conseguem me ver. Adaptar uma linguagem que eles entendam, que eles compreendam. Eu preciso, tanto que a gente tem feito agora um trabalho o discipulado que tem nas igrejas, a gente tem feito um discipulado com a mesma matéria, só que com uma linguagem um pouco diferente. A gente pega um tema, e eu falei recentemente agora ministrando sobre a história de José, por exemplo, e lá as pessoas dizem, José do Egito, uma trajetória de sucesso. Eu vou pregar para os jovens e eu digo, do nada. Do nada? Não foi do nada. Ele saiu do Egito, ele foi vendido como escravo. Então eu coloco esse termo do nada com U mesmo, para chamar a atenção. Sim. Então eu coloco... Chama, cuida. Então a gente precisa, de alguma forma, estar na linguagem deles. Se adaptar, porque essa geração é uma geração virtual, é uma geração atualizada. Eu me lembro do passado, né? As pessoas mais velhas falam a década de 90, a década de 80, a década de 70. Agora, em cada ano, parece que passou uma década de tanta atualização, inteligência artificial, algoritmo de redes sociais, carros voadores. Então, assim, tá tudo muito atual, muito tecnológico. E a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, como já dizia Billy Graham. Você falou uma coisa bem interessante, né? Os mais velhos, né? Países bem civilizados como o Japão, como China, as pessoas que vieram antes, né? Os desbravadores, essas pessoas, elas são respeitadas, elas são ouvidas. No Brasil, a gente não tem muito, assim, é meio complicado para envelhecer no Brasil. Né? Isso em várias áreas da sociedade, nas artes principalmente, na comunicação também. E a gente vê aí o Ministério apoiando, criando uma coordenação com uma nova geração que vai preparar e capacitar melhor essa geração que está se formando, né? Como você disse, o pastor, ele está lá fazendo o dele, que não é pouco, você é filho de pastor, sabe disso. Sim. E vocês se levantam como essa voz na mesma sintonia da geração para comunicar isso, né? Então, como é que essa visão, Jen, Bud, Gilson, tantos outros que vieram primeiro, está sendo passada para essa juventude, para que elas reconheçam que tudo que elas têm para desfrutar, elas devem a essas pessoas que vieram antes, que quebraram as pedras para oferecer tudo isso. Então, o nosso legado, né? É tanto que o legado é o que é lembrado de bom, é o que é deixado. Então, esses homens e mulheres de Deus que já passaram, eles deixaram um caminho no asfalto pra gente correr, né? Eles tiraram as pedras, eles criaram o caminho de fato. E eu reconheço que isso é fundamental, essa é a primeira coisa, é reconhecer o legado dos que vieram antes. A Bíblia fala dessa correlação, eu até falo um pouco sobre isso, que às vezes o diabo tem encontrado uma brecha no nosso meio, que é uma divergência geracional. Sim. Então a geração atual é uma geração extremamente arrogante, prepotente, que acha que sabe de tudo, enquanto a geração passada diz, eu não entendo mesmo a cabeça desses adolescentes, desses jovens, então deixa pra lá. Então fica nesse ruído. E nesse ruído aí você vê pais que não têm um bom relacionamento com os filhos. Nesse ruído aí você vê uma geração que eles estão vivendo dentro do quarto. Você vê uma geração que é introspecta. Você vê uma geração que não tem capacidade de se comunicar. Eu não digo se comunicar, falar para 10 mil pessoas. Eu digo se expressar mesmo. Sim. Então, esses ruídos, essa falta de comunicação tem prejudicado o avanço do evangelho. Então a gente precisa de alguma forma, não só como coordenação, mas como indivíduos mesmo que carregam a palavra de Deus, que entendem do poder do evangelho, que é a transformação para aquele que crê, entender que seja o jovem, seja o adolescente, seja o adulto, seja o mais velho,
todos precisam estar de mãos dadas. Pastor Bud falava sobre isso em Coríntios, que é a uniformidade de pensamentos. Todo pensar a mesma coisa, ver da mesma coisa, fazer a mesma coisa, crer na mesma coisa. Então, essa uniformidade de pensamento vai fazer a gente remar todo mundo para o mesmo lugar. Sim. Então, já que eu falei de Coríntios, Paulo ele fala algo muito interessante. Ele diz: sede meus imitadores, como eu tenho sido imitador de Cristo, ou como eu tenho imitado a Cristo. Quando eu sigo o exemplo desses homens e mulheres de Deus, eu tenho certeza que eu vou estar seguindo os passos de Cristo. Então, quando a gente aponta para esse legado da fé, para esse legado da palavra de Deus, desses homens e mulheres de Deus que até a gente convive com alguns aqui, né? Sim. Você vê o apóstolo Guto e pastor João, eles entraram no Ministério Verbo da Vida jovens. Eles foram indicados, pastor João, se eu não me engano, com 26 anos, ele estava sendo indicado para ser pastor. Ele fala que ele ainda era solteiro nessa época. Bud já vinha essa necessidade, né? De preparar uma geração, de integrar a experiência dele, o ministério dele, a força jovem, as novas ideias. Ele tinha essa abertura, né? É isso aí. Então, assim, ao passo que a gente vê uma força nessa geração, essa força ela não é mais encontrada nos mais velhos. Vocês que me desculpem aí, mas os cabelos brancos, eles estão aí para dizer que você já viveu, você tem maturidade. Então, a maturidade, ela vem com o tempo, não somente pelo tempo, mas ela vem com o tempo. E eu gosto de pensar que essa força do jovem, se ela for pro caminho errado, a gente vê o que os jovens no mundo têm feito. Problemas gigantescos, tem causado destruições dos lares, uma vida dissoluta, né? Como o filho pródigo decidiu viver em Lucas 15, ele decidiu viver a vida desregrada, a vida do jeito que ele queria. Então eu entendo que quando a gente une a juventude, que é forte, a juventude é forte, a Bíblia afirma, a gente encontra essa força, esse vigor, essa energia característica para correr e avançar. Então essa força dessa juventude associada com a maturidade dos mais velhos, aí a gente se torna uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Eu gosto de pensar que Paulo ele chega para Timóteo, ele estava acontecendo alguns problemas na igreja e ele levanta Timóteo para pastorear. Ele era ainda um jovem. Olha como é interessante a trajetória de Timóteo. Eu consigo me encontrar um pouco na história dele porque ele é levantado para o ministério. Paulo diz que ele tem uma fé genuína que habitou na sua avó, na sua mãe. Só que ele diz assim: o jovem Timóteo, passam-se muitos anos, a primeira carta, a segunda carta, e Paulo continua chamando ele de jovem. Então, perceba que passaram-se anos, a história continuou e ele ainda continuava um jovem. Então, a Bíblia sempre acreditou em jovens. Samuel era uma criança quando ele ouviu a voz de Deus. Então, Paulo faz questão de dizer a Timóteo: olha, eles vão se levantar contra você, você vai enfrentar batalhas, só que eles vão querer te desprezar pelo fato de você ser jovem. Aí o que é que você faz? Não deixe ninguém lhe desprezar pelo fato de você ser jovem. Então, assim, eu entendo que muitas pessoas não vão conseguir compreender um jovem de 21 anos, João com 28 anos. Como é que esses jovens estão fazendo um trabalho para Deus? Rapaz, a gente tá acompanhado, a gente tá associado, a gente tá vendo o que a diretoria, o que as pessoas daqui do ministério têm feito. Pastor João, o apóstolo Guto, eles eram jovens também. Sim. Assim como a gente, muitas vezes imaturos, né? Muitas vezes sem saber como fazer muitas coisas, só que um coração disponível para Deus. E no lugar certo para aprender, né? Exato. Associado de pessoas certas. Eu acho que hoje um problema que eu acho que a gente pode levantar, eu acho relevante, é que essa geração, como ela é a geração virtual, é a geração que tem pastores virtuais, né? Eu não tenho nada contra, eu acho muito relevante esse trabalho de você pregar a palavra nas redes sociais. É um canal, é um meio. A gente tá aqui pregando a palavra de Deus para as redes sociais, para as plataformas digitais. Só que você tá com fome e você não assiste o MasterChef. Você tá com fome, você precisa comer. Exatamente. Então, você não vai ficar saciado olhando para a tela. Exatamente. Então, assim, deixar de congregar, deixar de buscar a Deus, deixar de ter acompanhamento, sabe? Na hora que você precisar de um aconselhamento, o pastor da internet famoso, que tem milhões de seguidores, ele não vai conseguir te aconselhar. Por isso a importância do pastor da igreja local. Quando você estiver passando alguma dificuldade no casamento, né, para os que já estão casados, a gente sabe que o casamento tem suas nuances. Só que quem é que vai ajudar? O pastor. O pastor pode ir lá acompanhar, trazer conselhos, apacentar. Então, assim, é muito relevante o jovem entender hoje que o pastor que está na internet, aquela pessoa que é famosa, Deus confiou um ministério para ele e é maravilhoso. Só que a igreja local, os seus líderes, os seus pastores, eles são fundamentais. Porque a primeira coisa, isso é um fato, a primeira coisa que as pessoas perguntam é:
qual é a sua igreja local? O que é que você tem feito na sua igreja local? Porque quem não serve na igreja local não me passa confiança. Muito bom. Falando em JPN, né? JPN Tour, saímos agora de Porto Alegre. Isso. E agora, Nordeste, julho, JPN Global. Tem vaga, como é que estão os preparativos? Fala um pouquinho sobre isso, Isaac. Rapaz, o JPN Global tá chegando, viu? A gente... Né, tem vaga ainda? Tem vaga, só que tem 10% só. 90% das vagas já foram preenchidas. Então, só na live? Só na live já foram quase 50% das inscrições. Então você que quer vir pro JPN Global, vai ser um final de semana depois da Conferência de Ministros aqui em Campina. Dos dias 24 a 27 de julho, nós temos um encontro marcado. Vai ser maravilhoso. Vai ser a primeira vez do Apóstolo Guto ministrando no JPN. Vamos ter Tiago Garcia, vamos ter Josué vindo lá do Japão, vamos ter Laura Sogueles, vamos ter Brenda, vamos ter o casal da Guatemala, Maicon e Viena Gutierrez. Vai ser maravilhoso. Nós estamos com muitas expectativas para esse tempo aqui em Campina e as pessoas têm perguntado por que global? Porque a nossa visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então a nossa missão, a nossa visão é global. Isaac, a gente sempre conclui o Verbo Online com uma dica de leitura. Tá. Então eu queria que você passasse pra gente aquele livro que você já leu, que você relê, que você aconselha que outros jovens como você devam ler. Sim, eu falei muito, né, sobre Timóteo, sobre Paulo, e eu reconheço a necessidade de ter uma liderança que lhe aconselha, que lhe ajuda, que lhe auxilia. Eu tomei uma decisão para a minha vida. Eu honro muito a vida de homens e mulheres que estão distantes, que eu nem tive a oportunidade de conhecê-los, como Billy Graham, T.L. Osborne, irmão Reagan. Eu não tive a oportunidade de conhecer esses homens de Deus. Só que eu tomei uma decisão para a minha vida, que é ter minhas referências perto. Então meu pai é a minha maior referência, o apóstolo Guto é a minha maior referência, o pastor Perillo é a minha maior referência. Então as pessoas que estão próximas a mim são as pessoas que têm constituído a minha referência. Sim. Porque se eu precisar de alguma coisa, eu chamo eles para comer um hambúrguer e a gente consegue conversar e entender melhor. Então, um dos livros que eu li alguns anos atrás, quando estava fazendo a escola de ministros e me marcou, foi Em Busca de Timóteo. É fantástico. Esse livro Em Busca de Timóteo não é minha indicação ainda. Ele é um despertar. Por quê? Porque quando eu li Em Busca de Timóteo, você é inspirado a desempenhar o ministério de forma intensa, de forma íntegra a Deus. Com o coração alinhado. Com o coração alinhado. Só que a característica é você encontrar seus liderados. Você encontrar o serviço, você ser um líder eficiente. É como se fosse na perspectiva de Paulo para Timóteo. Você está em busca de Timóteo. Só que um dos livros, e por sinal foi um dos melhores livros que eu já li da editora Rema Brasil Publicações, é Em Busca de Paulo. É de Tony Cook também. Sim. É um livro maravilhoso. Eu gosto de uma frase do apóstolo Guto que Tony Cook só não colocou nesse livro porque ele não viu. Mas se ele ouvir esse Verbo Online, ele vai colocar nos próximos. O apóstolo Guto, ele diz assim: tem pessoas que você pode seguir a doutrina, mas você não pode seguir a vida dessa pessoa, porque a vida dela tá desregrada. Tem pessoas que você pode seguir a vida, mas a doutrina não é tão legal. Ela tem desvios, ela tem equívocos doutrinários. Só que existem pessoas que você pode seguir a vida e você pode seguir a doutrina. E sabe, eu tenho me detido a estar perto de pessoas que eu posso seguir a vida e que eu posso seguir a doutrina, porque é mais fácil. Eu não preciso estar me alimentando e tirando as espinhas. Eu não preciso estar pegando conselhos e tendo que reter o que é bom. Eu consigo ficar com o coração e com os ouvidos abertos para esses homens e mulheres de Deus que têm me acompanhado. Aqui no ministério mesmo, meus pais, as lideranças próximas, são essas pessoas que eu decidi tomar como referência. Então, Em Busca de Paulo é minha indicação, mas aí eu quero trazer também um adendo muito importante. No meu momento devocional, no meu momento de leitura, eu já tive algumas experiências, né, de ler a Bíblia toda algumas vezes. De Gênesis a Apocalipse, você vai, por exemplo, para quem nunca leu, é uma dica importante. Se você ler 4 capítulos por dia da Bíblia, 15 minutinhos, 20 minutinhos de leitura, você lê a Bíblia toda em um ano. Sim. Olha que interessante, é maravilhoso você ter um panorama geral, entender desde o Pentateuco aos profetas, os livros que antes do Novo Testamento tem uma relação, tem um momento de hiato, aí tem os 4 evangelhos, aí tem as cartas, aí tem o livro de Atos antes, aí tem Apocalipse. Então você tem um panorama de entender a Bíblia, as escrituras, como funcionam. Mas aí eu decidi, já que eu li a Bíblia já algumas vezes, né? Acho que 3 vezes já li a Bíblia toda. Eu disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou morar em um livro.
Então fazem alguns meses que eu tenho morado no livro de 1ª e 2ª Timóteo. Eu tenho lido, relido, estudado, lendo livros, vendo vídeos. Então eu tenho absorvido esses ensinos, e um dos materiais que eu escolhi para me aprofundar nessa faceta, né, de Paulo e Timóteo e tudo mais, foi Em Busca de Paulo, de Tony Cook. Então eu tenho morado nesses 2 livros da Bíblia e livros que têm me auxiliado nisso aí, principalmente esse livro de Tony Cook, é um livro maravilhoso. Mas aí sim, indicação de livro a gente tem muitas, né, pra fazer. Então pegue a dica de Isaac, vá em busca de Paulo, vá em busca de Timóteo também, procure nas nossas lojas Verbo Shop ou acesse verboshop.com.br. Isaac, muito obrigado, conversa muito boa, muito agradável, e assim, eu vejo a geração que está se formando aqui de jovens, vocês são os guardiões dessa visão. E é muito bom saber e perceber que vocês estão sendo acompanhados de perto, que existe uma coordenação, que está buscando falar a mesma língua no Brasil, nas nações, e que, assim, num tempo que virá, nós teremos uma geração de novos ministros, de novos supervisores, uma geração preparada, porque esse fundamento está sendo colocado agora, não é? E é muito bom ver isso, viu? Para essa geração, né, que é conhecida como a geração do mimimi, a geração do nem, que é nem estuda nem trabalha, a geração que é conhecida por várias características negativas, né? Você vê que é uma geração que é entregue aos prazeres. Eu acho que quando eu citei, né, Paulo, ele chega para Timóteo, 2 Timóteo 3, ele diz para Timóteo: tu, porém, tem visto de perto o meu ensino, o meu caráter, a minha fé, a minha perseverança. Então ele traz algumas características do que ele tem observado em Paulo. Ele tá dizendo assim: Timóteo, se você olhar para mim, você vai estar vendo essas características de Cristo. Só que essa geração, ela não é uma geração que tem buscado seguir um Paulo, seguir a Cristo. Infelizmente, essa geração tem seguido o que tem começado no capítulo de 2 Timóteo 3, que é uma geração que tem buscado os próprios prazeres, mais amantes de si, e que constitui-se inimigos de Deus. Então, essa guerra, ela é real. Eu tenho falado por onde eu passo que essa guerra, ela é muito mais espiritual do que natural. Sim. O inimigo, ele tem colocado... É uma agenda, né? É uma agenda. Ele tem colocado cadeias mentais, fortalezas mesmo, que só são vencidas por meio da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é exposta, esses jovens têm uma vida com Deus de fato, aí a parada muda. Se não for a presença de Deus aí no coração dessa galera, eu já tinha perdido a esperança. Mas aí, não é a esperança que é a última que morre, não. Mas é a nossa fé em Deus, que essa mensagem tem poder para transformar, para curar, para tirar esses jovens aí do império das trevas e fazer como a Bíblia diz, transportar para o reino do Filho do seu amor. Então esse é nosso objetivo, é colocar alguma coisa na cabeça desses jovens que é com essa essência, que é com esse legado que a gente tem seguido, tem dado certo. Então eu olho para a vida de João, né? João Gabriel é um jovem, trabalho com ele praticamente todo dia. Ele é casado, tem 2 filhos, é pastor, é da liderança da igreja, é da liderança do ministério, prega. Eu admiro muito a vida de João. E eu olho para João e digo: rapaz, hoje João prega muito mais tendo uma família de Deus, servindo a Deus, do que com o microfone na mão. Você olha para a vida dele. Exatamente. Você olha para os frutos dele. É muito simples. É o que Guto disse, né? É muito simples. É só você olhar para os amigos dele que fizeram escola com ele e ver que a maioria não tem família, ou já estão no 2º casamento, ou não tem filhos para a eternidade. Então, o meu objetivo de vida se tornou esse: é cumprir o propósito de Deus, permanecendo, estando alinhado com a visão, guardando o que há de melhor e vendo o que tem para aprender, né? Amém. Avance. Sim, senhora. Por hoje a gente fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Aproveite, já compartilhe esse episódio, seja inspirado para alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Acesse também o nosso portal verbodavida.com ou baixe o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você
Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.